Esse episódio é feito pra você que tem diversas dúvidas. Bem-vindos a mais um episódio do K-Poppercast. E dessa vez eu já começo com ódio no coraçãozinho. É sério, eu queria não ficar tão incomodada e irritada com isso, mas eu acabei ficando. Lá em 2013, quando eu ainda estava no K-Pop Now, eu decidi fazer uma publicação intitulada Dicionário do K-Pop para ajudar na dúvida das pessoas com certos termos e expressões. Aí, organizando em 2018 a programação de episódios, eu pensei, claro que vou resgatar aquela postagem, porque sempre tem gente nova entrando no K-pop e tem outras pessoas que não sabem muito bem o que as coisas significam e elas acabam ficando em dúvida sobre o significado das palavras. Todo mundo, no geral. Aí eu fui pesquisar no site antigo, o meu artigo, só que ele saiu do ar, o site, infelizmente o K-Pop Now está fora do ar, e entrei em contato com o ex-chefinho para recuperar ele. Missão feita com sucesso, só que algo me incomodou enquanto eu esperava ele me enviar o arquivo. Meu artigo foi plagiado por inúmeras pessoas que sequer se deram o trabalho de citar a fonte e que também utilizaram a imagem do artigo original. Nessa hora, tive a grandiosa ideia de pesquisar alguns dos outros artigos que separei para falar aqui no K-Poppercast. A maioria está sendo utilizada em diversos sites na internet sem citar a autora, no caso Euzinha, ou o site, o K-Pop Now. Eu estou bem irritada, mas vida que segue. Precisava desabafar isso com vocês, porque em algum momento eu vou chegar a comentar sobre outros assuntos e aí vão falar, nossa, eu já vi isso num texto igualzinho. Só que, fui eu que escrevi. E as pessoas estão roubando a minha criação, o que não é legal. O objetivo desse episódio, chamado Dicionário do K-Pop, não podia ser mais claro. Falar sobre as palavras comuns que são utilizadas no meio do entretenimento coreano e acabar com algumas dúvidas sobre os termos. Espero que seja útil. E qualquer outra dúvida vocês podem perguntar nas redes sociais ou podem brigar comigo porque eu falei besteira. Acontece. 4D ou 4D. Esse é um termo que é mencionado com certa frequência em programas de variedade com ídolos. Essa expressão se refere à personalidade 4D, alguém que parece estar vivendo em sua própria dimensão e, consequentemente, age de uma maneira estranha ou diferente do que é considerado normal. Aegyo é uma palavra usada para mostrar como certas pessoas têm um charme fofo de forma natural e ou que faça gestos fofos. Eu, por exemplo, morro de rir quando vejo integrantes que são uma negação em coisas fofas, fazendo aegyo. Age line se refere a ídolos que nascem no mesmo ano. A age line que anda popular, no momento da gravação desse episódio, é a de 97, ou seja, ídolos nascidos em 1997. E ídolos nascidos no mesmo ano possuem uma facilidade em virar amigos. Então eles têm grupinhos, eles conversam mais em premiações, nos programas, e os fãs adoram ver essas interações. Ajuma é um termo usado ao se referir a uma senhora, uma mulher com uma idade mais avançada. Tanto mulheres como homens podem falar isso. Ajushi é a versão do Ajuma, só que para se referir a um senhor, um homem com uma idade mais avançada. Tanto mulheres como homens também podem falar isso. All Kill é uma expressão usada quando uma música alcança a primeira posição nos maiores charts online da Coreia ao mesmo tempo. Se eu não me engano, são 8 charts atualmente e é uma conquista grandiosa para quem consegue isso. Anti-fan ou anti-fan. Normalmente encurtado para anti ou anti, é um termo usado para quem não gosta de um artista ou grupo em especial. Essa pessoa costuma falar mal ou agir de forma negativa para os artistas. Eu nunca esqueço de um caso do Yoonho do TVXQ, que ele aceitou uma bebida de uma fã e ele foi parar no hospital para fazer uma limpeza do estômago porque tinha vidro e cola nessa bebida. Bias. Acho que todo mundo aqui sabe o que significa essa, né? Vou deixar para vocês responderem. Brincadeira. É usado ao falar de um grupo ou integrantes favoritos de um grupo ou ator. Big Three são as 3 agências de entretenimento mais conhecidas e poderosas da Coreia. Elas são SM Entertainment, YG Entertainment e JYP Entertainment. Black Ocean. Isso é um absurdo, isso sim. É uma ação na qual inúmeros fãs de diversos grupos concordam em desligar seus lightsticks durante a performance de certo grupo ou cantor, como uma forma de mostrar seu descontentamento com certas ações dos artistas ou não querer mostrar qualquer apoio. É como se fosse um blackout, entende? CEO. A sigla vem do inglês Chief Executive Officer, que significa diretor executivo,
e é o cargo mais alto em uma empresa. Os CEOs das Big Three são Han Se-min e Nam So-young, da SM, Young Hyun-suk, da YG, e o Park Jin-young, da JYP, sendo também os dois últimos os fundadores de suas agências. Além disso, o CEO da Big Hit é o Bang Si-hyuk, também fundador da agência, e o atual CEO da Cube é o Shin Dae-nam. Charts. Em português, a tradução é parada musical. É a forma usada oficialmente para classificar as músicas e álbuns conforme sua popularidade. CF. Vem do inglês Commercial Film. É apenas uma forma diferente de falar propaganda. Comeback. O ato de um grupo ou cantor fazer seu retorno com um trabalho novo. Debut. Significa que você acha algo incrível, sensacional e pode ser usado quando você acha algo bem uau. Debut. A estreia de um grupo, cantor ou ator. Donsang. É um termo usado para se referir a alguém mais novo, seja em idade ou estreia no cenário coreano. E pode ser usado por ambos os gêneros. Exemplo, o Hee-chul, do Super Junior, é artisticamente o Donsang da Boa, porque a cantora estreou muito antes dele. Mas ela é Donsang dele por idade, já que é mais nova. Só que nesse caso, espera-se que ele demonstre mais respeito por ela estar em um status superior. O Jackson, do GOT7, é Donsang do G-Dragon, mas o Joshua, do Seventeen, é Donsang do Jackson. Dorama. Termo usado para produções da TV coreana, seriam as séries novelas da Coreia. I Smile. Expressão facial que envolve os olhos e que mostra o carisma de um artista quando ele sorri. Fanshan. Seria o canto dos fãs e são as palavras que os fãs utilizam durante a performance. Algo totalmente desconhecido pelos fãs BRs, que preferem ir cantando tudo junto. Fandom. Coletivo de fãs de determinado artista. Por exemplo, ELF é o fandom do Super Junior, Rev Love do Red Velvet, VIP do Big Bang, Iconic do iKON, Blink do Blackpink, I-GOT7 do GOT7, não é a GAZ, porque isso é apenas um apelido, Once do Twice, ARMY é o fandom do BTS e assim por diante. Fanservice. São ações feitas pelos ídolos e atores para deixar seus fãs felizes. Flower Boy. Uma expressão utilizada ao se referir a um homem que é considerado extremamente bonito. Girl Crush. É um conceito extremamente na moda no K-pop que mostra uma imagem forte e cheia de confiança dos grupos femininos, agregado a um tema mais empoderado. Hallyu. É a Korean Wave, a onda coreana, usada para mostrar o sucesso da cultura coreana em outros países através de seus artistas e produtos. Ela se tornou algo graças ao trabalho das Big Three e, no meio mais pro final dos 2010, houve um crescente movimento causado pelo BTS, seguido por outros grupos. Hiatus. Um período de pausa e inatividade dos artistas. O hiatus da Lee Hi e do FX é algo que preocupa os fãs, por exemplo. Hyung. Usado por homens ao falar com homens conhecidos que são um pouco mais velhos que eles. Houbei. Termo usado para se referir a alguém mais novo e inexperiente em sua área. ITZY é um grupo Houbei do Twice e do Blackpink e do EXIT. É válido para ambos os gêneros também. Hwaiting ou Fighting é uma frase usada para dar apoio ou torcer para alguém. Koreaboo. Não estou me referindo ao site, relaxa. É um termo que vejo sendo usado de forma errada por algumas pessoas ultimamente. Koreaboo é uma pessoa obcecada pela cultura coreana que chega a abandonar, renegar sua própria cultura e passa a se chamar de coreano. Ela tende a investir demais na cultura da Coreia, não de uma forma casual, mas algo bem obsessivo e não saudável. Ela espera que tratem ela com termos em coreano e afins. Então ela começa a assimilar tudo da Coreia para a vida dela. Se a pessoa é apenas uma fã de K-pop, ou alguém que se interesse pela língua ou pela cultura de uma maneira saudável, ela não é uma Koreaboo. Koreaboo são os sasaengs da Coreia, assim por dizer. Lightstick é o bastão colorido usado por fãs nos shows de seus artistas. Maknae é o integrante mais novo de um grupo, ou de um set de filmagem de dorama, ou de um programa de variedade. Nega significa eu, enquanto niga significa você, mas é um termo que se utiliza verbalmente, mas não de forma escrita. Por que eu tô falando destas duas palavras em especial? Porque eu entendo que existe uma problemática que gira em torno dessa palavra, por ela soar de forma parecida a uma extremamente pesada em inglês. Tanto que diversas músicas de K-pop, quando tocam em rádios americanas, elas acabam sofrendo com um bip quando ambos termos são citados, como aconteceu com o 2NE1 em I Am The Best
e outras músicas. Na parte do nega che chalaga, eles bipavam o nega, então era bi chalaga. Netzen é a união das palavras internet e citizen, que significa cidadão. É usado para falar das pessoas que usam ativamente a internet e fazem diversos comentários sobre vários assuntos. São os internautas. Os K-netzens são os netzens coreanos. E a gente geralmente tem problemas com eles. Nuna, usado por homens ao falar com mulheres conhecidas que são um pouco mais velhas que eles. Nugu, em coreano significa quem, que pessoa. É usado para falar de artistas que não são populares, que tipo não são ninguém, e é um termo extremamente pesado. Então é sempre bom os fãs refletirem se é bacana ou não ficar falando isso. Não é bacana. É uma cultura que tem que parar, mas tudo bem. Omo. Omo significa tipo oh my, tipo oh meu. Só que é uma expressão mais para oh meu Deus, oh my God, assim. É utilizado em questão de surpresa. Opa, usado por mulheres ao falar com homens conhecidos que são um pouco mais velhos que elas. Otoki significa o que fazer. Geralmente se usa essa expressão quando você não sabe o que fazer ou está em pânico. OTP, do inglês One True Pairing. É quando um fã percebe que é apaixonado por certo casal, seja ele fictício ou real, e deseja que ele fique junto para sempre. Rookie é alguém novato em sua área e que recentemente estreou no meio do entretenimento. Vale para cantor, ator, grupo. É um rookie. Stans. Fãs que são leais a determinado grupo ou artistas. Além disso, eles também podem ser leais a uma agência em específico. Existem muitos stans que defendem tudo a todo custo. Muitas vezes chegam a passar um paninho desnecessário em meio a escândalos. Stan, né, ou stan, é um termo para fã, mas hoje em dia ele perdeu seu principal significado porque era usado para falar de alguém extremamente obcecado. A palavra surgiu em 2000, quando o Eminem lançou a música Stan. Sasaeng. Fãs extremistas que tendem a perseguir e criar problemas para os artistas. Elas são obcecados por algo ou alguém e se comportam de maneira totalmente questionável ao invadir a privacidade dos ídolos, seja na rua, no banheiro, no aeroporto, no avião, na casa deles e afins. Sim, na casa deles. As Sasaengs costumam invadir casa de ídolos. Ninguém curte Sasaengs porque elas são intensamente doidas e acabam machucando os ídolos e outras pessoas nesse processo. Selka é um termo popular na Coreia para a palavra selfie, mas ela foi criada muito antes de selfie. Selka vem de self e camera. Skinship. Apesar de ser um termo em inglês, ele foi criado pelos japoneses usando as palavras skin, pele, e friendship, amizade. Na Coreia é usado para mostrar intimidade entre pessoas através do toque, já que os coreanos não têm a cultura de ficar encostando e tocando nos outros como nós, brasileiros. Sunbae é um termo usado para se referir a alguém mais velho, seja em idade, como na escola, alguém próximo com uma posição mais alta que a sua em uma agência, empresa, ou um cantor, grupo, ator que está no cenário há um pouco mais tempo que outros artistas. Ambos os gêneros podem usar a palavra Sunbae. Trainee. Pessoa que está treinando em uma agência na esperança de um dia estrear em um grupo ou solo. Uzang. O termo é uma mistura das palavras coreanas para melhor e rosto. É usado para falar de alguém que é popular nas mídias sociais pela sua beleza ou estilo. É uma pessoa muito atraente. Uni. É usado por mulheres ao falar com mulheres conhecidas que são um pouco mais velhas que elas. UTT. Ultimate. É usado para quando você pergunta ou te perguntam quem é seu ultimate bias. Quem é seu ídolo favorito entre todos os ídolos? Sim, seu favorito entre todos os seus bias. Yebo é uma palavra coreana para querido, querida. Normalmente, os fãs escutam ela sendo dita por casais em doramas ou no programa We Got Married. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com alguns desses termos. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre outros, vocês podem perguntar, que eu ajudo. E a gente se vê na quarta-feira. Socorro, que eu tinha esquecido dos clipes temáticos dessa semana. Então sim, quarta-feira a gente se vê. Até lá!